Eu quero trazer hoje aqui pra vocês um filme que foge bem da casinha, que abraça o diferente, mesmo trazendo elementos de outras obras e que pode mexer com a sua estrutura. Eu tô falando do filme O Sacrifício do Cervo Sagrado. Se você ainda não assistiu, talvez já tenha ouvido falar dele. O que eu sei é que ele tem uma estrutura que pode te surpreender e fazer você sair um pouquinho da zona de conforto, vamos dizer assim. Pra contextualizar primeiro a história pra vocês, preste atenção na história que o filme apresenta. Porque ali nós conhecemos o Steven, que é um cardiologista conceituado e que é casado com a Anna, com quem tem dois filhos ali, que são a Kim e o Bob. Já há algum tempo, o Steven mantém um contato frequente com o personagem Martin, que é um adolescente cujo pai morreu na mesa de operação justamente quando era operado pelo Steven. O médico aparenta gostar bastante do garoto, tanto é que dá alguns presentes a ele e até resolve apresentar o Martin à própria família. Só que aí é que tá, porque algumas coisas começam a mudar, né? O menino passa a não receber mais a atenção de antes e essa relação começa a se apresentar de uma outra forma. Eu acho que é assim que eu posso apresentar a história desse filme sem entregar nada. Bom pessoal, eu sou o John e como vocês já perceberam, hoje eu tô aqui para falar sobre O Sacrifício do Cervo Sagrado, um filme com uma proposta inusitada que traz elementos esquisitos e fascinantes ao mesmo tempo, já que é dirigido pelo Yorgos Lanthimos, que é o mesmo diretor de Pequenas Criaturas, por exemplo, e que tem características bem marcantes na forma como ele conduz o filme. Mas antes eu queria te pedir rapidinho para me seguir lá no Instagram, porque por lá eu continuo trazendo dicas de filmes e séries também. O link do Instagram tá aqui na descrição do vídeo. E sem mais delongas, é aquilo que você já sabe. Vai deixando seu like por aqui, porque isso ajuda muito a gente na divulgação do vídeo. Aperta aí o botão do like, se inscreve no canal se você é novo por aqui e vem comigo conferir um pouquinho mais sobre esse filme que chamou a minha atenção e que eu posso falar tranquilamente que mexeu comigo. Olha, você precisa saber que esse é um filme que mistura alguns gêneros específicos, como por exemplo o drama e o suspense, só que ele acaba tendo uma pitada de fantasia também, o que dá toda uma personalidade específica pro filme. E o que eu gosto mesmo é que essa fantasia que aparece por ali é mais no sentido metafórico do que qualquer outra coisa. Então eu nem vou me aprofundar tanto nisso para você ter a própria experiência quando for assistir ao filme, a sua própria percepção no caso. Mas o que dá pra gente entender de cara sobre os personagens principais é que temos uma família padrão norte-americana, de classe média alta e que tem as suas peculiaridades. Você vai percebendo logo de cara que não só essa família, como também os outros personagens que aparecem, dialogam num tom de voz bem flat, sabe? Sem ficar alternando muito entre o agudo e o grave, é sempre aqui. Até quando existem algumas discussões, é muito difícil perceber um personagem levantando a voz, sabe? Só em momentos bem pontuais. E esse ponto é muito importante ali no filme, essa questão, porque mostra que a maneira como eles se comunicam definem quem eles são. Ou seja, uma família que quer aparentar bons modos, mas que parece também não ter alma. E isso reflete em toda a estrutura do filme, porque ele acaba caminhando para outros elementos quando quer mostrar alguma preocupação. Dá pra notar isso claramente ali na personagem da Nicole Kidman, por exemplo. A pouca expressividade e tranquilidade que ela carrega é muitas vezes aterrorizante. Inclusive, os olhares dos personagens durante o filme às vezes falam mais do que os próprios diálogos, principalmente quando falamos da Anna, né, que é essa personagem da Nicole. Ela faz um papel muito mais consciente do que o do marido. Você percebe que o Steven, que é interpretado ali pelo Colin Farrell, é um personagem bem mais agoniado e muitas vezes mete os pés pelas mãos na hora de agir. Já a Anna não, ela é muito mais centrada e cautelosa do que ele. O protagonista, na verdade, é um cara que muitas vezes acha que tá acima do bem e do mal. Você percebe isso pela própria relação que ele tem ali com outro personagem, que é o Matthew, né, amigo dele e anestesista. Ele sempre trata o amigo com um certo desdém, como se o amigo dele tivesse que servir de alguma forma. E eu acho que o que existe ali, na verdade, é essa natureza divina que esse personagem acha que tem, onde muitas vezes ele afirma algo como um fato e não uma opinião, fazendo com que as pessoas que estão ao seu redor só aceitem o que ele diz. E pessoal, eu sei que esse filme parece que traz aí uma releitura de uma tragédia grega, mas o que eu quero abordar nesse vídeo são só as minhas impressões e os pontos que eu achei interessantes para falar por aqui. Então eu não vou profundamente nesse aspecto da inspiração não, beleza? Tipo, em muitos momentos você vai ver discursos e ações bem questionáveis dessa família, inclusive em momentos íntimos que existem desse casal, por exemplo, do pai e da mãe ali.
Essas peculiaridades vão se estabelecendo no enredo da história, você vai entrando naquele universo e entendendo um pouco mais de como essa família funciona. Até porque nós temos os filhos também, que são a Kim e o Bob. Existem alguns momentos agoniantes e sinistros que acontecem com os dois, só que de formas diferentes, eu posso dizer assim. Dele tendo algumas situações de saúde mais preocupantes e dela tendo uma certa fascinação por um outro personagem. Falando em outro personagem, não tem como deixar de citar aqui o Martin, que é vivido ali no filme pelo ator Barry Keoghan. Talvez seja o que mais rouba os holofotes nesse filme quando tá em cena. O menino é muito bom mesmo, né? Eu acho ele um ótimo ator, já fez vários filmes aí interessantes, com ótimas interpretações. Ele é um menino ali que tem transtornos psicológicos, que você já percebe logo de cara, e que acaba tendo uma evolução de personagem bem significativa. É impressionante como ele consegue ser inofensivo e aterrorizante em um curto espaço de tempo. Existe uma cena ali com ele específica que é bem desconfortável, envolvendo espaguete, né? Quem assistiu o filme sabe o que eu tô falando, mostrando a narrativa cru e seca que o filme quer passar. Então, ó, saiba que ele é um filme que é estranho e fascinante ao mesmo tempo. Até porque ali o foco não é necessariamente resolver um quebra-cabeças misterioso. O ponto é como tudo isso do filme fez você se sentir. Eu acho que isso, inclusive, serve para qualquer outra produção, não só em relação a esse filme. Porque o principal não é a história em si, e sim todas as emoções que o filme faz você sentir. O filme, ou até uma série também, no caso, documentário, enfim, qualquer tipo de produção nesse aspecto. Aquelas emoções que eles geram em você, né? Tipo medo, angústia, risos, tensão, tristeza, entre outras coisas. Isso é o que mais importa quando você assiste a um filme. E aqui, toda essa irrealidade sinistra apresentada no enredo faz com que seja um filme incômodo, com a própria trilha sonora sendo angustiante e que te coloca dentro daquele universo de um jeito único. O Sacrifício do Cervo Sagrado é um filme que pode te trazer uma experiência diferente, fora dos padrões, você pode ter certeza, com uma estética esquisita e de deixar o estômago embrulhado muitas vezes. E olha, ele tem um estilo de filmagem que me lembra bastante alguns filmes ali dos anos 70 e início dos anos 80, né? Como por exemplo, O Iluminado, usando bastante da câmera estática, sem movimentos muito bruscos, e usando e abusando dos corredores longos, que meio que de forma metafórica, acabam mostrando ali todo o caminho que essa família precisa percorrer para que tudo melhore. Então olha, você pode assistir hoje mesmo esse filme lá na HBO Max e tirar suas próprias conclusões. Eu tenho certeza que se você estiver aberto a ele, você não vai se arrepender nem um pouco. Mas agora eu quero saber de você aqui nos comentários. Você ficou com vontade de assistir esse filme? Se você ainda não assistiu, diz aí pra gente trocar uma ideia. E vamos conversar também se você já assistiu esse filme. O que você achou dele? Quais foram as coisas que você captou? Quais foram suas sensações quando você assistiu O Sacrifício do Cervo Sagrado, do Yorgos Lanthimos? Diz aí, comenta pra gente conversar um pouquinho e trocar aquela ideia. Então é isso, pessoal. Não esquece de deixar aquela martelada no like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito a gente na divulgação dele. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, pra continuar acompanhando vídeos como esse, que eu trago com frequência, falando sobre filmes e séries também. Não esquece de conferir na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram. Segue lá, é isso aí, valeu!